Sejam bem-vindos ao Flexful Podcast, é um prazer tê-los aqui de volta. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante, como a gente comentou na conversa anterior, que a gente ia começar a explorar mais a fundo os conceitos de desenvolvimento psicológico, enfim, e sociais e tal. E é sobre isso que a gente vai falar agora, dessas lógicas de desenvolvimento que começou lá com o Clare Graves e depois o Beck and Coe deram continuidade a essa teoria, né, de desenvolvimento que foi chamada de espiral dinâmica. Então, Zé, seja bem-vindo. Show! Valeu, Guilherme. Gente, bem-vindos mais uma vez, né? Como o Guilherme falou, né, vamos continuar esse papo, né, sobre os modelos de desenvolvimento. E, Guilherme, cara, no meu caso, né, logicamente, meu primeiro contato com a questão dos modelos de desenvolvimento foi via Ken Wilber, né? Mas dentro dos modelos, né, dentro da lógica do Ken Wilber, a primeira vez que eu saí do Ken Wilber para olhar algum outro modelo de desenvolvimento foi a dinâmica da espiral. Foi no teu caso também? Foi sim, e eu acho que tem muita similaridade entre eles, né? É legal a gente falar até que na nossa próxima conversa a gente vai trazer o modelo da teoria integral do Ken Wilber e vocês vão ver como foram evoluções progressivas que foram acontecendo. Exatamente. Na verdade, assim, cara, o Ken Wilber, quando ele trabalha a nível de consciência, ele adota, dá para dizer que ele adota ipsis literis o modelo da espiral dinâmica, né? O que ele faz, na verdade, é apenas mudar umas cores, né? Ele acaba não usando a lógica, né, do Beck e do Coe, que a gente vai falar depois, né, da alternância entre cores frias e cores quentes, ou seja, né, e é bom a gente já falar, né? No modelo do Clare Graves, o desenvolvimento se dá alternando, né, processos, né, de autoexpressão com processos de sacrifício. Então, no modelo do Beck e do Coe, da espiral dinâmica, as cores, né, os níveis de consciência que equivalem a cores quentes são cores de autoexpressão. E os níveis de consciência que equivalem às cores frias, né, são níveis de consciência de sacrifício por um grupo. Grupo esse que vai ficando cada vez mais amplo à medida que esse desenvolvimento se torna cada vez mais complexo. Mas é legal. Então, assim, basicamente o Wilber, né, em termos de nível de consciência, Wilber e Beck e Coe é a mesma coisa, é só corzinha diferente. E teve até a atuação bem forte, né, dos dois, do Beck e do Coe, no desenvolvimento mesmo da teoria integral também, né? O Ken Wilber conversou muito com eles ali tal para chegar no modelo que depois se tornou a teoria integral. Literalmente, né? Literalmente. Eles foram convidados a participar do processo mesmo, né? E é engraçado que muita gente que trabalhava com a abordagem integral originalmente meio que fugiu, né? Se afastou do Ken Wilber exatamente nesse momento, porque não simpatizava, né? Muita gente da abordagem New Age não simpatizava justamente com o modelo desenvolvimentista. Eu acho que para essas pessoas o modelo hierárquico demais, né? Aí eu acho que as pessoas acabaram se afastando. Legal. A gente também pode falar um pouco disso, né? Quando a gente avançar sobre as sombras dos níveis anteriores, né? Que acabam se manifestando aí também. Mas eu queria trazer um fato que foi muito interessante, que aconteceu comigo outro dia, que tem tudo a ver com a teoria, né? Com essa teoria em específico da espiral dinâmica. Eu estava em Roma, eu fui para Roma esses dias, enfim, eu visitei o Coliseu lá, todo o trajeto turístico, né? E lá no Coliseu é muito legal, porque você vai vendo todo o contexto que, enfim, envolveu ali e tal. E o Coliseu, ele foi criado justamente para criar uma unificação do povo, né? E ali, basicamente, foi quando surgiu a política do pão e circo, né? Porque eles deram entretenimento para o povo, eles davam comida para o povo para tentar unificar mesmo o império ali romano que estava esfacelado, tal, tinha vários polos desintegrados e aquilo eles criaram lá 60 dias de eventos todo dia para a população e aí as pessoas estavam lá, enfim, se nutriam daquilo e aquilo meio que fez baixar, né, enfim, toda aquela animosidade da população e criou uma certa integração ali de grupo. E a discussão que a gente teve na hora lá com as pessoas que estavam junto era, nossa, é muito engraçado, né, porque isso acontece até hoje. Né? São ferramentas políticas que até hoje os governantes usam. E mesmo se você olhar para o que aconteceu no Coliseu, lá, os gladiadores e tal, hoje se você olhar para o MMA, não é muito diferente, né? Claro que os caras não se batam, né? Como era antigamente, como diz o Galvão, né? Os gladiadores do novo milênio. Mas assim, são padrões que as pessoas
acabam replicando, e aí eu gosto muito da frase eu acho que é do Don Beck, que ele fala que a humanidade, ela evolui em padrões, mas quando os padrões se repetem, eles se repetem dentro de um outro nível, que é um pouco do que está representado nessa reflexão que eu trouxe agora, né? A gente vê que a forma de manifestação é um pouco diferente, hoje é uma coisa muito mais refinada, né? Enfim, tem toda uma cobertura televisiva, a capacidade de transmissão é muito maior, existem regras estabelecidas, ninguém sai morto lá do ringue e tal. Exato. Né? Mas, pelo menos espera-se que não, né? Pelo menos espera-se que não. Mas ele está num nível diferente, mas é uma forma de manifestação similar ainda, né? E talvez em níveis de consciência que acabam sendo similares, né? Exatamente. E isso mostra muito desse padrão cíclico, né? A ideia de espiral, né? do Beck e do Kohn traz muito essa coisa de você, né? Evoluir num padrão cíclico, ou seja, você revisita alguns padrões de um patamar maior de complexidade, né? A ideia das cores frias e quentes traz justamente essa ideia, quer dizer, o meu processo de desenvolvimento ele se dá com algum tipo de repetição de padrão, ou seja, algum tipo a gente pode colocar até assim, né, porque tem a ver, embora não seja exatamente, de individuação, né? Algum nível de individuação que ocorre nesse processo para depois rolar um sacrifício pelo grupo, né, dentro do teu processo de desenvolvimento. Isso eu acho que é um aspecto muito marcante dentro do modelo do Black Kohn, que se origina lá do Graves, né? Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho do Graves, né? Antes de mergulhar no Black Kohn, né? Falar um pouquinho do Graves. O Graves é um daqueles caras que a gente pode dizer que é um dos gênios aí do desenvolvimento humano de uma maneira geral, mas que nunca conseguiu colher os frutos, né? Para vocês terem ideia, cara, eu tenho mais artigo publicado que o Graves, né? Assim, do que ele publicou na vida dele inteira, eu tenho muito mais artigos publicados do que ele. Então ele era um cara que, na verdade, um super professor e um cara super curioso e que fazia pesquisas, né? Em geral, pesquisas com seus alunos, né? Ele conduzia muitas pesquisas com seus alunos. E foi exatamente daí, né, que surgiu o modelo dele, né, de níveis de consciência, né, o modelo evolutivo dele, né, de padrões de pensamento, de sistemas de valores, né, como eles acabaram descrevendo isso, né? E partiu de uma pergunta curiosa, né, que ele fazia sempre, e ele conseguiu fazer isso de maneira repetida para várias turmas de mestrado, né? Então ele fez isso um monte de turmas de mestrado na sequência, né? Ele fazia de maneira repetida, né? Ele perguntava para os alunos dele o que eles consideravam, né, um ser humano desenvolvido, bem-sucedido, resolvido, pleno em suas condições psicológicas, né? Psicologicamente pleno, né? O que significava isso para eles? Essa era a pergunta que ele fazia. E aí ele começou a classificar as respostas em diferentes grupos, né? Agrupar essas respostas em diferentes grupos, e aí que ele foi chegando nos diferentes níveis de consciência. Uhum. Eu acho que é legal a gente colocar um timeline nisso também, né, Zé? O estudo dele começou em 52. Exatamente, então, exatamente. É uma coisa que já tem uma certa maturidade, se a gente, né, enfim, trazer para os dias atuais. 70 anos aí de desenvolvimento. Exatamente. E as primeiras publicações, então ele tem muito um trabalho super cumulativo, né? Ele só começou a publicar o trabalho dele no final da década de 60, né? Os primeiros eventos que ele publicou, né? Os primeiros trabalhos que ele publicou foi no final da década de 60. Cara. Então ele já tinha assim mais de uma década, né? 20 anos de amostra quase. Quase 2 décadas de amostra aí, cara, quando ele começou a efetivamente publicar. Então na verdade existia sim, né, um rigor, vamos colocar assim, científico bastante interessante no que ele começou a publicar. Uhum. Eu acho que também tem alguns pontos interessantes a gente trazer em termos de conceitos, né? Então, a gente comentou de níveis de consciência. O que são esses níveis de consciência? Basicamente, essa é a fundamentação da teoria e que explica, na verdade, que foi o que ele foi observando com o passar do tempo, que existiam padrões que se manifestavam nas respostas, que ele começou a cruzar com outros fatos, tipo a própria performance do aluno,
enfim, outros dados que ele foi cruzando, que ele foi clusterizando, e ele conseguiu identificar padrões que emergiram dentro desse emaranhado de dados ali. E aí o que ele conseguiu ver é que existiam níveis desses padrões que iam, enfim, sobrepondo uns aos outros, e que a partir do momento que os padrões iam chegando a determinado nível, existia um padrão de preocupação, digamos, de abrangência da visão. Exato. Né? Tipo, começava no nível mais egocêntrico, mas a gente vai explicar isso mais em detalhes, mas chegava num nível muito mais aberto, onde as pessoas se preocupavam com o mundo, enfim, eram situações diferentes. E isso também tinha a ver com a complexidade com que as pessoas pensavam. Não se usava muito esse termo na época, né? Mas era a capacidade de resolver problemas, vamos colocar assim de uma forma mais clara, né? Exatamente. Dá para dizer que tem a ver com a amplitude da visão que a pessoa usava para encarar os problemas, né? Para enfrentar os problemas. E o processo é muito esse, né? Na verdade, eu deixo de ter... Vamos até começar a falar um pouquinho dos níveis, né? Vamos. Então, o primeiro nível, né, o nível bege, lá, né, na visão do Beck e do Cole, né, ele é um nível totalmente fundamentado em sobrevivência. Né? Hoje a gente encontra ele, a gente pode fazer uma associação dele com os homens das cavernas, né? Os primeiros homens das cavernas, os primeiros homo sapiens, vamos colocar assim, né? E também outros homens, né? Outras correntes de desenvolvimento de homens que não prosperaram, né? Acabaram não continuando, né? Não dando continuidade à raça humana, né? Então, assim, os primeiros homo sapiens, aqueles homens das cavernas, caçadores e coletores, né? Então, basicamente, o nível bege, ele é totalmente focado na sobrevivência e era a forma de pensar do adulto das cavernas, né? Era a forma de pensar do adulto das cavernas. Era o máximo de complexidade que os primeiros homens chegavam em termos de desenvolvimento, de estrutura mental, né? De forma de processar a realidade, de enxergar a realidade. Né? Então, era o máximo de complexidade que essas pessoas chegaram. E isso é interessante, né? Porque esse é o nível de consciência hoje dos bebezinhos, né? Dos bebês ali até os 2 anos, né? O nível de consciência dominante nos bebês até os 2 anos. Então, quando a gente pega né, a gente vê uma criança de 2 anos aí, né, agindo, atuando no mundo, a gente pode ter certeza que a forma de processar a realidade dos adultos das cavernas eram exatamente similares daquela criança. Né? Uhum. Eu acho que aí dá até para a gente fazer um paralelo com a teoria do Piaget, que a gente falou na semana passada, que interage com os desenvolvimentos cognitivos também. Né? Então a gente vê que o desenvolvimento cognitivo também, por isso que eles falam que a teoria da espiral dinâmica, né, como é chamada a teoria do Beck and Cohen, que é a base lá do Claire Graves também, ela é uma teoria como eles chamam? Biopsicossocial. Biopsicossocial, exatamente. Então, o desenvolvimento cognitivo também foi afetado pela evolução da humanidade em si, porque pelas demandas do contexto também, né? Então, acho que esse é um ponto bem interessante a gente trazer. Então, a preocupação na época era sobreviver mesmo. Tipo, ali não tinha que se preocupar com a preservação do mundo, nem nada disso. Era uma consciência que não existia. Então, dessa forma que eles tinham que manifestar para continuar a espécie mesmo, né? E aí, depois desse primeiro estágio, vem o segundo. O que eles começaram a perceber? Que quando eles se uniam como tribos, eles tinham uma capacidade de sobrevivência maior, né? Que aí vem a busca por segurança já. Exatamente. Aí já é o segundo nível, eles começaram a interagir e criar uma certa unicidade para prosperar mesmo, né? Aí surgem algumas invenções, tipo, a agricultura surge nessa época. Exatamente. Eles deixam de ser nômades, caçadores e coletores para se tornar mesmo tribos que eventualmente tinham locais mais físicos. Né? Exato. Uhum. E aí, a partir disso, outras percepções foram sendo criadas. A percepção social, mesmo que muito rudimentar, foi se criando nessa época, né, Zé? Exatamente, cara. E eu costumo sempre fazer uma associação da questão da especialização da sociedade, né? Que, de certa forma, né, o ser humano, ele quando comparado com qualquer outro animal, ele é by far, né? É o animal mais especializado, né? Então, né, você tem a possibilidade de ser
né, um engenheiro, um médico, um advogado, né, o que quer que seja, né, enquanto nos outros animais não tem tantas opções assim na vida. E a coisa começa, a gente vê que esse processo de especialização ele tem tudo a ver com o processo de desenvolvimento. Né? Na verdade, essa passagem da visão bege para a visão roxa, tribal, né, como você colocou aí, ela tem tudo a ver com um início de especialização. Sai daquela coisa de que homem é caçador, né, e coletor das coisas mais difíceis, a mulher é coletora das coisas mais fáceis e cuida das crianças. Né? Então, acaba saindo dessa especialização mínima baseada em gênero, né, por uma especialização que já começa a criar, tem o pajé, né, tem o cara que planta, tem o cara que cuida dos animais domésticos, né, que começam a existir animais domésticos, né, para ser criado para abate, né, e tudo mais. Então, a sociedade tribal ela já começa a aumentar o nível de especialização, vamos colocar assim, da sociedade, né, o nível roxo de consciência. Nível roxo esse que é muito difícil de ser encontrado em adultos hoje, né, mas que é um nível que a gente percebe muito facilmente naquela fase ali da pré-escola das crianças, né? O nível dominante ali até facilmente, né? Até os 7, 8, 9 anos, ele é um nível, né? Ele ainda está bastante ativo, mas dominante mesmo, ali até os 4, 5 anos, ele é um nível dominante, fortemente dominante nas crianças hoje em dia. Uhum. E depois disso, aí a gente vem com o nível vermelho, né? Que é o nível da autoexpressão, talvez um dos auges da autoexpressão ali, que é o nível mais egocêntrico ali, né? Onde o ego se manifesta e aí que surgem os grandes conquistadores, os imperadores, enfim, é uma dominação muito pela violência, pelo medo, né? Pela expressão da força física mesmo. Para conseguir, de fato, aumentar os territórios, aumentar o poder, né? Acho que a grande temática desse nível é o poder em si, né? A manifestação do poder, que também tem uma relação muito forte com a parte física. Exatamente, mas é legal que a gente falar do poder, né? Não necessariamente como uma questão de força física, né? Também na época, principalmente, né? Mas hoje em dia, se a gente for ver, o poder é muito mais sutil, né? Mas da mesma maneira ele acontece do mesmo jeito, está muito relacionado com a força física, mas acontece do mesmo jeito, né? Até mesmo nas organizações. O nível vermelho, egocêntrico, é um nível que a gente já consegue encontrar bastante operando na nossa sociedade, né? Especialmente as pessoas que a gente vai encontrar no trabalho, que fazem um trabalho mais operacional, um trabalho mais repetitivo, que não tem tanta qualificação. Essas pessoas tendem a operar uma parte do tempo no nível vermelho de consciência. E na época, é interessante, eu sempre brinco, né? Como é que esse nível ele supera, né? Ele acaba sendo prosperando em cima do nível roxo de consciência, aquela coisa do pessoal da tribo fazendo a dança da chuva para chover, e aí não chove de jeito nenhum, né? E de repente, né? Um cara para e pensa, né? E por isso que a gente diz, quando a gente fala do egocêntrico, o nível vermelho também está relacionado a uma prevalência do uso das faculdades mentais, racionais, sobre as emocionais que dominavam a lógica roxa, né, do nível roxo tribal. Né? Então, cara, de repente, o cara olha assim, cara, sempre que chove, as nuvens vêm de lá, daquele lado, e sempre que chove, vinham de lá. Cara, eu tô vendo que as nuvens estão vindo, estão parando ali e não chega aqui. Cara, isso significa que está chovendo pra caramba em algum lugar para lá. Peguem as lanças, os escudos, e vamos lá, que deve ter tribo cheio de comida. A gente aqui passando fome, deve ter tribo cheio de comida. Vamos guerrear e vamos saquear eles, né? Então, essa que é a lógica da cabeça, né, da mente operando no vermelho aí. E o que fez com que eles prosperassem, né, no final das contas, né? Foi uma necessidade que, enfim, que o contexto gerou e que eles tinham que ascender esse nível, né? Então, isso que é um ponto muito interessante dessas teorias. A gente aborda, a gente fala muito, e é muito natural que a gente crie certa repulsa até por alguns níveis, né? E o interessante é saber que quanto mais você evolui, você tem que ter esses níveis dentro de você também, porque dependendo do contexto, você tem que conseguir acionar esses níveis. Então, não é legal nutrir uma rejeição por eles, porque eles são necessários dependendo do contexto, né? Acho que essa é uma reflexão importante. Enfim, né?
O nível vermelho se estabelece, começa a ter muita guerra de poder e tal. E hoje é um nível que se manifesta muito na agressividade em si, né? Tipo, gestores que são agressivos, que querem se impor, né? Às vezes até nos esportes, no futebol, aquele cara que gosta de meter medo, enfim, falar alto ali, jogar com uma certa agressividade. Essa é uma manifestação clara do nível vermelho. E até hoje existem gestores que, por vezes, manifestam esse nível, Exato. por mais que ele seja altamente reprimido, né, dentro de um contexto corporativo. Exatamente. Embora tenham, a gente pode dizer assim, que tenham mais maus gestores, né, cujo a maior parte do tempo se portam dessa forma, ainda se portam dessa forma, eu gosto sempre de lembrar que em algumas circunstâncias, algumas situações organizacionais, a empresa precisa do vermelho, né? Ela precisa do vermelho. E às vezes a gente tão hoje imerso nas lógicas, nas teorias, né, que são muito mais laranjas, verdes, etc., né, a gente acaba esquecendo disso, né, e assim, a pessoa que opera em vermelho, ela não tem uma visão de longo prazo, né, o foco dela é sempre o curto prazo, né, e o foco dela é ter prazer, né, então assim, e aí ela, por exemplo, um trabalhador que opera em vermelho, cara, por mais bem intencionado que ele seja, cara, ele vai estar testando de vez ou outra, né? Ele vai estar testando os limites, né? Ele vai querer testar os limites da empresa, do chefe, né? E aí nessa hora o chefe tem que saber disso, né? Ele tem que saber colocar claramente o limite. É bem quando o vermelho começa a aparecer na psique das crianças aos 5 anos, né? Os famosos Terrible Fives, né? Que é a hora dos pais botarem limite. É exatamente o momento dos pais botarem limite. Não tem... e a mesma coisa no ambiente de trabalho hoje, quando você tem uma força operacional, por exemplo, um efetivo vermelho grande. E muitas empresas hoje não estão tão preparadas para isso, principalmente porque trazem alguns métodos, né, alguns arranjos organizacionais das matrizes, né, que operam no norte da Europa, né, das matrizes que operam no nordeste dos Estados Unidos, na Califórnia, e que não estão acostumados com o perfil de trabalhador operacional operando no vermelho. Já estão muito mais acostumados com operadores e trabalhadores operacionais operando em níveis mais complexos, né? Uhum. Eu acho que a boa notícia é que esse nível ele tem reduzido ao longo dos anos, né, o nível vermelho. Então, à medida que a humanidade vai se desenvolvendo, os níveis de consciência, esses níveis mais antigos, vamos colocar assim, eles vão ficando cada vez mais para trás, né? Acho que esse é um ponto, uma boa notícia aí com relação a isso, né? A gente que uma progressão que deve acontecer cada vez mais natural. Beleza. O vermelho surgiu, conquistar o máximo possível, dominar o máximo possível, mas espera aí, a gente não está criando uma unicidade, está tendo revoltas em todo lado, todo mundo vive com medo, os próprios imperadores ali, os conquistadores vão sendo mortos subsequentemente ali. Então, espera aí, a gente precisa de alguma ordem para esse caos aqui, e a ordem vem a partir do nível azul, né? Que é onde começa a se estabelecer algumas regras sociais que devem ser seguidas pelo coletivo e que criam uma unicidade para aquele povo, né? Cria um senso de identidade, uma unicidade, que, peraí, a gente precisa ter alguns limites aqui, porque senão a gente não vai conseguir prosperar como povo. Exatamente, perfeito. Se a gente for observar tanta história da Grécia Antiga, né, e aí pegando Atenas, Esparta, né, a gente pegando também o próprio Império Romano, né, você vai ver que enquanto prevaleceu uma lógica, né, de conquista, né, pela força, pelo poder, existiam instabilidades sempre, né? Era constante essa instabilidade, né? E o Império Romano ele começa a superar isso justamente no momento que ele traz alguma coisa que diz que mesmo se eu sou preto, branco, grego, africano, o que quer que eu seja, a gente tem alguma coisa em comum, né? A gente tem alguma coisa em comum. Quando você começa a trazer essa narrativa, né, e isso começa a moldar a forma das pessoas entenderem a realidade, né, captarem a realidade, você começa a poder ter estabilidade, né, na verdade, e poder manter o seu tamanho, as suas fronteiras, sem necessitar estar o tempo inteiro guerreando, né, o tempo inteiro sufocando rebeliões, sufocando revoltas, né, e assim por diante, que foi o que derrubou todos os grandes impérios, né, de uma maneira geral.
eu acho que esse é um ponto super relevante, né, da gente enfatizar aqui, né, a importância. E a religião, né, se a gente pega a própria história da cultura judaico-cristã, né, quando você fala das regras básicas de convivência, né, o povo judeu sai do olho por olho, dente por dente, né, para os 10 mandamentos, né? Então, assim, é uma super evolução, né? Quando vem né, os 10 mandamentos, aquilo ali é um início, né, de uma lógica azul, né, sendo trazida, né, desse nível de consciência, né, que traz ordem, né, que traz estabilidade, né, que traz, e ao mesmo tempo traz a ideia do que é certo, do que é errado, né, e assim por diante. Uhum. E que aí tem relação com a própria expansão da Igreja Católica em si, né? Que foi um dos fundamentos ali para o Império Romano, né? Então, e talvez esse período de Azul foi um dos períodos da Era Moderna, digamos assim, um dos períodos que teve mais longevidade, né? De predominância mesmo do Azul, né? Que basicamente recentemente que esse período ele foi superado pela lógica que veio subsequente, que foi a lógica do laranja, que é a lógica também voltada para a autoexpressão, mas num nível de busca por uma realização, né? Por de fato fazer coisas, por realizar, por inovar, por pensar fora da caixa, por questionar algumas regras que o Azul impôs. Exato. E tentar encontrar outras soluções, né? Isso é muito legal da gente enfatizar, a questão do transcender e incluir, né? Quando você falou que, pô, é um outro nível de autoexpressão, né? É um outro nível individualista, como o vermelho, né? Mas é um nível individualista que surge transcendendo e incluindo o azul, né? Então, assim, cara, eu não questiono a necessidade de ter regra, né? E não é isso que eu estou questionando, né? Veja, pro vermelho não tem regra, né? E aí não tem certo e errado. E aí o azul traz o certo e errado. O laranja ele não vai questionar a necessidade de ter regra. Ele apenas vai questionar o seguinte, cara, a regra tem que mudar, a regra tem que evoluir, né? Eu tenho que estar indo contra elas, né, e fazendo aquilo que gera o melhor resultado, né? Inovando, mudando, num processo de melhoria contínua de tudo aquilo que pode influenciar a vida das pessoas, né? E assim por diante. Então eu não questiono. A ideia de que eu tenho que ter um parâmetro está incorporada, né? O que eu questiono é a questão de ser sempre a mesma regra, ser uma regra estável, né? Que era o que gera a estagnação, né? Típica do azul que perde a sintonia com o ambiente aí, né? Esse é a grande sacação aí do laranja. Né? E hoje é o modelo dominante, né? O próprio capitalismo, né, da forma como a gente conhece, ele é uma manifestação do modelo laranja, né? Então, a maioria das pessoas hoje no mundo opera nesse nesse nível de consciência, é o nível que é super preponderante aí, que define grande parte da nossa forma de agir, né? E acho que é um ponto bem interessante, que é o que a gente comentou na nossa conversa anterior, que é cada nível, quando ele surge, ele emerge, ele tem o seu auge, e ele gera problemas que somente o próximo nível vai conseguir resolver, né? Então, o azul ele veio e criou padrões que todo mundo devia seguir, mas aí vem o laranja e fala, não, peraí, mas dentro desse contexto aqui, esse padrão não faz sentido, a gente precisa mudar, a gente precisa repensar. Então, ou seja, ele conseguiu resolver ali algumas situações, o que trouxe muita, de certa forma, abundância para o mundo, né? Sair desse padrão. Só que o que implicou também, claro, não trouxe igualdade, o que implicou muito na questão social, que é um dos grandes dilemas que a gente vive hoje em dia, e na questão, principalmente ambiental, né, que tem sido muito discutida, que tem um grande desequilíbrio ambiental que a gente vive, ou seja, tem efeitos colaterais, todos os níveis, né, no final das contas, eles têm efeitos colaterais. Eles trazem benefícios, mas também trazem efeitos colaterais cada vez mais complexos e cada vez mais difíceis de serem resolvidos. Exatamente, cara. Você pontuou uma questão fundamental. O nível laranja, ele, ao trazer essa lógica de melhoria contínua, né? Ao trazer essa lógica sob uma visão ainda não sistêmica, né? O que acontece? Tá, então eu tenho que melhorar. Cara, mas eu vou melhorar o meu sistema, ok? E não sei o que está acontecendo fora dele.
Eu estou melhorando ele ali, né? Sem saber o que está acontecendo fora desse sistema. E essas externalidades, né, justamente causadas pelo empreendimento que opera com uma lógica laranja, como você falou, a crise social, né, uma crise ambiental e para completar, uma crise pessoal, né? Uma crise pessoal motivada pela essa lógica de querer melhorar sempre, acaba tendo muito ligada ao querer ter mais, né? Ao querer um foco muito grande e acabar tendo, né? Ou seja, as evidências tangíveis dessa melhoria, né, acabam sendo coisas materiais, né, e todas essas três crises acabam fazendo com que, para serem resolvidas, eu precise de um novo nível de consciência, né? E que aí é legal de enfatizar, né, que surge o nível verde, né? E a nossa conversa de hoje é importante falar, né? A gente vai falar dos níveis até o nível verde de consciência, né? Que é o que o Beck e o Cohen sempre chamaram de first tier, né? A primeira camada dos níveis de consciência. E vamos deixar para a nossa próxima conversa todo o foco dos níveis seguintes. Então, a gente vai parar para o nível verde, mas não acabou não, tá, gente? Na verdade, depois do nível verde, na lógica do Beck e Cohen, tem o amarelo e o turquesa, né? E o coral surgindo, né? Um pouco adiante. E aí, pela lógica do Ken Wilber, vocês vão ouvir falar muito do teal, né? E do turquesa e do coral também, né? Mas então é importante, focando no verde aqui, ele vem realmente para resolver o problema causado pela forma de resolução de problemas do laranja, né? Como todo o processo de desenvolvimento, né? Ele vem justamente para resolver esses problemas que o laranja, não é que o laranja não consiga resolver, né? A mente laranja sequer enxerga esses problemas, né? Ou sequer enxerga isso como um problema, né? Esse é o grande ponto, né? E isso é muito claro hoje, né, no mundo. Assim, a gente vê que ainda vários lugares negligenciam as causas ambientais, negligenciam as diferenças sociais, e isso, no final das contas, gera um monte de dificuldades, né, enfim, para todos. E aí que todo esse, acho que é muito importante a contextualização que você trouxe, né? E aí começa a trazer também um início de uma visão para dentro, né? É um princípio ainda, né, que vai se manifestar mais forte ali no nível amarelo, mas as pessoas começam a olhar para dentro, começa de forma incipiente um processo de desenvolvimento mais alto, centrado no quesito de, não, se eu conseguir me desenvolver, eu vou conseguir manifestar coisas melhores, mas também essa causa mais empática, digamos assim. Aqui, acho que no nível verde é o nível que a empatia surge de uma forma mais amplificada, né? Então, eu me importo, não é à toa que chama verde, né? Porque eu me importo com o verde, com a parte ecológica, né? O Greenpeace, né? Uma organização super verde. Eu me importo com as situações, enfim, de quem está não só dentro e esse é o ponto, né? Transcender e incluir, mas sempre numa escala maior, né? Então, antes eu me importava ali no nível azul com as pessoas da minha comunidade, as pessoas que pensavam de uma forma parecida comigo. Exato. Agora, no nível laranja, eu expando para pessoas que não são necessariamente do meu círculo, né? Então, tipo, pessoas... E esse é o nível que está muito preponderante na classe média alta ali hoje, né? Que começa a ter uma reflexão de contextos que são muito distantes, da pobreza mesmo, que eles não vivenciam, mas que eles querem, de fato, influenciar, né? Para criar, enfim, situações mais igualitárias e tudo mais. E aí, acho que talvez seja um dos grandes calos também do verde, né, Zé? Essa ideia de tratar todo mundo igual também, né, de uma certa forma. Exatamente. E gente, essa questão é tão crítica, né? A gente vê que o momento que os formadores de opinião começaram a operar, né, no nível verde de consciência, isso gerou um conflito tão grande com o nível laranja, né? Um conflito, então, do lado você tinha um poder econômico, né? No nível, operando no nível laranja, querendo, né, cada vez mais, né, fazer o PIB crescer, aumentar a produção, né, aumentar a renda, e do outro lado, os formadores de opinião, acadêmicos, né, pensadores, artistas, né, querendo preservar, né, a natureza, né, querendo distribuir renda, né, e isso se manifestou muito na política, e esse choque
né, eu digo, eu costumo falar assim, e aí é um ponto importante para a gente também trabalhar no nosso próximo episódio, né, junto com o Second Tier, né, do Becker e do Cole. É um ponto super importante, né, que é a diferença entre o processo de pensamento e os valores, né, e você ter os valores expostos apenas, né, a processados por uma lógica menos complexa. Esses formadores de opinião em verde ficaram tão populares, né, e difundiram tantas ideias, e as ideias pareciam tão justas, que muita gente, operando ainda no azul, começou a defender os valores verdes. Cara, e isso criou um conflito tão agudo com o nível laranja de consciência que muita gente que já operava no nível laranja, ou principalmente na transição do azul para o laranja, recuou para o azul, recuou para o azul, voltou a pensar de maneira super tradicional, super conservadora. E se você por acaso está pensando, né, que isso tem a ver com a polarização que a gente vive hoje em dia, não é impressão sua, não é engano seu, né? Tem tudo a ver. Então a gente consegue explicar facilmente, né, esse mundo polarizado que a gente vive hoje pelos níveis de consciência. Uhum. Eu acho que esse retorno para o fundamentalismo, né, é uma das grandes... Por isso que é o grande ponto, né? Quando você está evoluindo, é muito importante você se consolidar no nível para aí você conseguir, de fato, emergir de uma forma saudável. É claro que a evolução ela é orgânica, ela não é uma coisa tão selecionada, enfim, que você vai, enfim, escolher, de fato, né? Às vezes você não tem escolha e a situação da tua vida vai mudando e você vai se adaptando e vai conseguindo... E eu posso dizer por mim, a minha passagem foi do azul pro verde direto. E eu tive que dar um passo atrás enorme depois. E é muito comum isso, né, Zé? A gente chega e a gente questiona o capitalismo, questiona várias coisas e cria essa certa resistência. Só que aí o que acontece? A vida, ela vai te fazer evoluir. Pode ter certeza disso. Exatamente. Então, eu tive que dar um super passo atrás, só que aí, por sorte, eu não caí no azul de volta, mas eu tive que me estabelecer mesmo numa lógica racional do laranja e entender que não, as corporações, o mundo capitalista, eles são necessários, eles são importantes. Para a gente conseguir, daí sim, pensar num capitalismo mais consciente, pensar numa outra forma de agir, mas sem negar o que veio antes, né? É transcender e incluir, como o que o Wilber fala, né? Exatamente. Mas excelente. Então, eu acho que assim, a gente está deixando a bola, né, aqui, a gente está fazendo um lançamento para o nosso próximo, né? Um lançamento em profundidade para o nosso próximo podcast, nosso próximo episódio. Né? Eu acho que a gente podia certamente começar daqui, né? Eu espero que, né, quem acompanhou até esse momento, né, tenha curtido, né? Mas olha, não deixem de acompanhar o próximo episódio, que a gente vai dar continuidade a essa discussão, né? Especialmente vamos falar da correção política, né? E vamos falar de como sair dela, principalmente. E aí entra um papel fundamental dos níveis de consciência do second tier, né? Do amarelo ou teal, né? Do turquesa, né? E assim por diante. Sim, eu acho que um ponto também interessante para explorar na próxima conversa vocês vão entender qual foi a abordagem que fez com que o apartheid na África do Sul ele fosse conduzido de uma forma assim que foi possível, né, a estabelecer diálogos entre diversos níveis de consciência, entre diversas abordagens. Mas assim, eu quero que vocês fiquem curiosos mesmo, porque a próxima conversa vai ser muito interessante e a gente se vê então no nosso próximo episódio. Obrigado, Zé. Valeu, Guilherme. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Não esqueçam de deixar seus comentários, de curtirem também o vídeo e qualquer dúvida, qualquer ponto, avisem a gente. Um abraço, até a próxima. Um abraço, valeu.